Você já se perguntou por quê, mesmo quando fazemos o nosso melhor, entregamos nossas ações com boas intenções, ainda assim sentimos um vazio que parece não se preencher? É como se algo estivesse permanentemente ausente em nossa vida, uma sensação de insatisfação que não passa, apesar de todo esforço e conquista. Essa sensação muitas vezes nos leva a questionar o sentido de tudo, como se nossa alma tivesse sido criada para algo maior, algo além das coisas materiais ou das experiências temporais que este mundo oferece. Hoje, quero convidar você a embarcar numa jornada de descoberta, uma viagem capaz de transformar completamente sua visão de mundo. Uma jornada que revela a verdadeira razão por trás da nossa existência, algo que vai muito além do que podemos compreender com a mente limitada. Se você aprecia as histórias da Bíblia e deseja que mais pessoas tenham acesso ao imenso poder que Deus oferece, não deixe de se inscrever no canal agora mesmo. Ative o sininho para receber todas as atualizações e garantir que você não perca nenhum episódio, porque aqui vamos explorar profundamente os mistérios que envolvem a nossa fé. Aproveite também para deixar um comentário dizendo: "Eu creio nas promessas de Deus", porque assim você estará ajudando este conteúdo a alcançar ainda mais corações. Cada pequena ação sua faz uma grande diferença, ajudando mais pessoas a encontrarem esta mensagem de esperança e transformação. E certamente elas serão abençoadas por isso. Vamos remexer no passado, bem antes de tudo existir, antes mesmo da própria criação, quando Deus ainda permanecia no silêncio absoluto. Numa perfeição incomparável, Deus tinha um plano para a humanidade, um projeto tão grandioso e ousado que desafia toda a lógica humana. Para entender essa verdade, precisamos voltar às origens de tudo, ao princípio que nos revela a essência da nossa fé. Mas não estamos falando do primeiro dia do mundo ou da primeira estrela que brilhou no céu. Refiro-me a algo muito mais profundo, um mistério que está além do tempo e do espaço, o mistério do Verbo eterno de Deus. No Evangelho de João, encontramos palavras que mudaram para sempre a compreensão do que é Deus. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essas palavras não são apenas uma poesia religiosa de efeito. Elas representam uma declaração revolucionária que confronta nossa mente limitada e nos desafia a refletir sobre quem é Deus de fato e qual é o papel dele na história da humanidade. Imagine por um momento essa cena poderosa. Antes de tudo, o que conhecemos existir antes do universo, antes das estrelas, havia um ser infinito, completo, de beleza incomparável. Este ser não era apenas o criador de tudo que é visível e invisível, mas também carregava dentro de si toda a sabedoria, amor e verdade que existem. E aqui está o mais surpreendente de tudo. Esse Deus Todo-Poderoso decidiu fazer algo extraordinário, que desafia toda a compreensão humana. Ele escolheu se fazer pequeno, se tornar vulnerável, chegar perto de nós de uma maneira que jamais poderíamos imaginar, humilhando-se para experimentar a nossa própria condição humana. O apóstolo João usa uma expressão fascinante para descrever esse fenômeno, o termo logos. Em grego, logos significa razão ou palavra, mas seu significado vai muito além de uma simples ideia. Para os antigos pensadores, o logos representava o princípio responsável por ordenar o universo, a força que dava sentido à existência de tudo. Entretanto, quando João fala do logos, ele não está se referindo a uma abstração ou a uma força impessoal. Ele revela uma verdade radicalmente diferente e revolucionária, que o logos, esse princípio que dá sentido a tudo, é uma pessoa viva, Jesus Cristo, que não é menos que o próprio Deus encarnado vivendo entre nós. Assim, as palavras no começo era o Verbo não se limitam a uma narrativa de origem, mas carregam um profundo significado. Elas nos remetem ao início de tudo, antes do tempo, antes do espaço, antes de qualquer coisa existir. Se pensarmos nisso, podemos imaginar uma realidade onde não há tempo, onde o próprio ser existe numa instantaneidade eterna. Essa é a essência do mistério do Verbo,
que de uma forma incompreensível por nossa mente limitada, sempre existiu. Ele não teve começo. Sua existência é intrínseca e independente de qualquer outra causa. Para João, essa verdade é uma afirmação de que o Verbo, o Logos, é o próprio Deus que se fez carne, que decidiu ser parte da nossa história, de uma forma tão profunda que chega a desafiar todas as concepções humanas de domínio e poder. Afinal, se o Verbo é eterno, isso significa que seu domínio, sua autoridade e sua existência não dependem de nada externo a ele. Ele não foi criado ou adquirido por acaso. Sua essência é imutável e incomparável. Como afirma a Escritura, porque nele foram criadas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi criado se fez. Ou seja, tudo que existe, estrelas, planetas, a complexidade da vida, e até mesmo as nossas próprias vidas, derivam da palavra, dessa razão suprema que sustentou tudo desde o princípio. Mas muitos, ao longo da história, tentaram diminuir essa verdade, reduzindo Jesus a uma simples figura moral ou a um líder religioso de sua época. Alguns afirmaram que ele foi uma criação temporária, ou que sua divindade foi adquirida em algum momento, após uma longa jornada de ascensão espiritual. No entanto, João é categórico ao afirmar que o Verbo não teve um começo, nem um momento no qual foi criado. Ele sempre foi. A sua existência é eterna, incomparável e indivisível. Essa ideia pode parecer quase avassaladora à nossa compreensão limitada, pois nossa mente está acostumada a entender o tempo como uma linha que começa e termina. Mas o Verbo transcende essa linha, existindo além do tempo e do espaço, como uma verdade eterna que sustenta toda a criação. Por isso, esse conceito não é apenas filosófico ou teológico. Ele tem um impacto prático e profundo na nossa maneira de entender Deus e nossa relação com Ele. Quando João nos revela que Jesus, o Logos, é uma pessoa viva, isso revela que Deus não é uma força impessoal ou uma ideia distante, mas uma pessoa com quem podemos ter um relacionamento verdadeiro. Jesus Cristo, portanto, é o próprio Deus em carne, participando ativamente da história da humanidade, envolvido em cada detalhe da nossa vida. Esse entendimento também nos leva a refletir sobre a relação de Deus com a Trindade, uma verdade que muitas vezes desafia nossa lógica racional, mas que é essencial para uma compreensão mais completa de quem Deus é. Deus é um, mas existe em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que vivem em comunhão perfeita desde a eternidade. Essa realidade paradoxal enfatiza a singularidade de Deus, bem como a diversidade de sua manifestação, sem que haja separação ou divisão. Se o Verbo sempre existiu, isso também significa que seu plano de salvação já estava em andamento antes mesmo de a criação existir. A redenção, portanto, não foi uma resposta improvisada a algum acidente cósmico, mas parte de um propósito divino firmado desde a eternidade. Essa é uma das verdades mais consoladoras de toda a fé cristã, que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, já tinha um projeto de salvação que culminaria na encarnação do próprio Jesus. Quando vemos Jesus andando entre as pessoas, realizando milagres e ensinando sobre o reino de Deus, estamos contemplando o mesmo Deus que criou o universo, agora manifestado em carne e osso, participando ativamente da nossa história. E essa verdade não serve apenas como um conceito teológico distante. Ela exige uma resposta pessoal. Se Jesus é o Verbo eterno, se ele possui autoridade suprema, então é necessário reconhecer seu senhorio e se render a ele de todo o coração. Não podemos tratá-lo como uma opção entre várias alternativas espirituais. Ou o reconhecemos como Deus soberano, ou permanecemos em rebelião, vivendo afastados da sua misericórdia e graça. Essa decisão é uma questão de vida ou morte espiritual, pois aceitar Jesus como Senhor é abrir as portas do coração para a sua transformação. Porém, a maior notícia dessa história toda é que essa presença gloriosa, que era de Deus desde o princípio, decidiu vir ao nosso encontro, não para nos condenar, mas para nos salvar. A eternidade do Verbo não é motivo de medo.
mas fonte de esperança profunda. Porque se ele existia antes de tudo, seu poder de mudar vidas, curar feridas e renovar corações é ilimitado. Quando o Verbo se tornou carne, algo jamais visto na história da criação aconteceu. A divindade se uniu à humanidade de uma forma definitiva, criando um paralelo inesquecível entre o infinito e o finito. Foi uma mudança radical, uma manifestação incontestável do amor de Deus. Não foi uma simples descida de uma presença divina, mas uma identificação total com a nossa condição humana. Imagine você, o Criador do cosmos, aquele que sustenta as estrelas com sua palavra, que regula o universo e mantém a vida em movimento, agora dependente do cuidado de uma mãe, que nasce numa manjedoura, rodeado por animais e sem conforto. A encarnação de Jesus não foi uma demonstração passageira de poder ou uma ilusão momentânea. Pelo contrário, ela foi o plano eterno de Deus se concretizando numa ação real e profundamente transformadora. A palavra que sempre foi, decidiu se fazer carne, habitar entre nós e experimentar todas as nossas limitações, dores e alegrias. E essa ação, simbolizada pelo termo grego eskenose, que significa armar sua tenda, remete ao antigo conceito do tabernáculo, onde a presença de Deus residia manifestamente entre o seu povo. Agora, essa presença não estava mais contida em objetos sagrados ou em lugares específicos. Ela se fez carne em Jesus, andando, falando e interagindo, diretamente com as pessoas ao seu redor. Durante séculos, isso havia sido profetizado pelos líderes espirituais. Isaías anunciou que uma criança nasceria e que um filho nos seria dado, uma esperança prometida ao povo de Israel. Micaias indicou exatamente onde esse Salvador viria, ao mundo, dizendo que de Belém sairia aquele que governaria em Israel. Contudo, quando Jesus finalmente chegou, o cenário do mundo não estava preparado para essa chegada. Ao invés de uma figura de poder político ou militar, encontraram um menino humilde, nascido numa estrebaria sob condições precárias e depositado numa manjedoura. Essa surpresa revelou que o verdadeiro Messias não era aquele líder de grandes palácios ou exércitos, mas alguém que iria reescrever a história através de humildade e amor extremo. A encarnação não foi meramente um ato de humildade ou um símbolo de simplicidade. Ela tornou-se a maior declaração de amor que o universo já viu. Jesus não veio apenas para observar nossa condição de longe, como um espectador ou um professor, mas decidiu viver no meio de nós, experimentar nossa essência, nossos desejos, nossas dores e tentações, tudo sem cometer um só pecado. Como diz Hebreus, ele participou da carne e do sangue, envolvendo-se completamente na experiência humana para poder compreendê-la e, assim, oferecer redenção verdadeira. Essa escolha de Deus de se fazer humano tinha como finalidade primordial pagar o preço pelo pecado da humanidade. A verdade é que ninguém poderia por si só ser suficiente para pagar essa dívida. Todos carregamos a marca do pecado e estamos incapacitados de alcançar a perfeição por nossas próprias forças. Por isso, o próprio Verbo, que é perfeito em sua divindade, escolheu se tornar um com nós, vivendo nossa experiência, resistindo às tentações e vivendo uma vida sem pecado, para ser totalmente capaz de pagar e nos libertar do peso do pecado. Esse ato magnífico de escolha e sacrifício radical revelou uma dimensão totalmente nova do caráter de Deus. Agora, podemos entender que a glória de Deus não está somente em manifestações grandiosas ou em seres celestiais distantes, mas na forma como ele se manifesta em ações simples de amor, misericórdia e cura. Jesus mostrou ao mundo que a presença de Deus se revela na compaixão, na cura dos doentes, no perdão oferecido aos pecadores e no consolo aos aflitos. O seu ministério foi uma demonstração viva de como o amor divino pode ser acessível e presente na rotina da vida cotidiana. Ao viver entre nós, Jesus trouxe uma nova compreensão do que significa ver a glória de Deus. João, ao testemunhar esses fatos, declarou com toda certeza:
vimos a sua glória como a do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa glória agora não está mais confinada a lugares sagrados ou cerimônias ritualísticas. Ela é visível na vida diária daqueles que confiam e seguem a Jesus. Sua presença se manifesta em pequenos gestos de bondade, em milagres de cura e, sobretudo, na mudança de corações transformados pelo poder de sua graça. E essa transformação, esse amor que veio até nós na pessoa de Jesus, exige uma resposta de cada um de nós. Se Cristo, o Verbo eterno, viveu e morreu por nossos pecados, então nossa decisão é clara. Ou o reconhecemos como Senhor e Salvador, colocando toda a nossa confiança e esperança nele, ou permaneceremos afastados dessa verdade que transforma vidas. Não há meio termo quando se trata da essência de Deus. Ou somos plenamente entregues, ou permanecemos na dúvida, na rebelião ou na incredulidade. Mas a melhor notícia de todas é que essa presença eterna, esse Verbo que sempre existiu, não veio ao mundo para nos condenar, mas para nos oferecer esperança, redenção e uma nova vida. Sua eternidade é fonte de conforto e confiança, porque sabemos que Ele tem poder ilimitado de transformar qualquer situação. Quando o Verbo se fez carne, aconteceu uma mudança radical na história do universo. Uma intervenção divina que até hoje reverbera em nossas vidas, trazendo esperança e propósito. Essa intervenção não foi uma simples visita temporária ou uma aparição pontual. Ela marcou a própria essência da redenção eterna. Aquele que sempre foi, decidiu se revelar de uma maneira tão profunda e radical que mudou tudo o que conhecemos. Sua entrada na história não foi apenas para caminhar entre as pessoas, mas para se tornar um elo de conexão entre o céu e a terra, entre Deus e a humanidade. Essa conexão é o que reflete o amor incondicional de Deus, uma justiça que não nos abandona, uma misericórdia que perdoa as nossas falhas e um desejo genuíno de nos restaurar para o propósito original de criação. E essa maravilha toda revela que a encarnação de Jesus não foi uma ação isolada ou uma manifestação momentânea de bondade. Ela foi, na verdade, a maior expressão de amor de Deus, uma demonstração de que Ele deseja estar intimamente unido a cada uma de suas criaturas, oferecendo oportunidade de salvação, esperança e renovação. Cada detalhe da história de Jesus, desde seu nascimento humilde até seu sacrifício na cruz, tem um propósito profundo: mostrar que o amor de Deus é acessível, que Ele não faz acepção de pessoas e que a salvação é um presente, aberto a todos que crerem. Ao entendermos isso, somos levados a refletir mais profundamente sobre nossa própria vida. Como estamos respondendo a esse amor incondicional? Estamos vivendo com a consciência de que Cristo, o Verbo eterno, está presente em cada ato de bondade, em cada escolha de fé e em cada momento de entrega. Ele não vem somente para nos oferecer uma religião ou uma prática moral, mas para transformar o interior, renovar o coração e nos conduzir a uma vida plena, cheia de esperança e propósito verdadeiro. Por isso, cada dia é uma oportunidade de reafirmar nossa decisão de segui-lo, de confiar nele e de permitir que o seu amor nos molde. Quando compreendemos que ele se fez carne por nós, não podemos mais viver da mesma maneira. Assim como o Mestre se entregou por amor, também somos chamados a viver com a mesma disposição, a estender misericórdia, a praticar a justiça e a compartilhar essa esperança com aqueles que ainda estão na escuridão. A verdadeira compreensão do Verbo encarnado deve nos impulsionar a sermos reflexo dessa luz em um mundo que tanto precisa de redenção. E diante de tudo isso, lembremo-nos de que essa história de Jesus não tem fim. Sua vida, sua morte e sua ressurreição continuam reverberando através do tempo, mudando vidas e trazendo a certeza de que, por mais difícil ou escura que seja a nossa jornada, nunca estamos sozinhos, porque, no final, a maior verdade é que o Verbo que sempre existiu veio ao mundo para nos salvar, triunfando sobre o pecado, a morte e o desespero. E essa esperança é uma força que podemos levar em nossos corações a cada dia, sabendo que um dia, face a face, veremos a glória daquele que é e sempre será o nosso Deus e Salvador.
Jesus Cristo, o Verbo eterno que vive e reina por toda a eternidade. A glória de Jesus não era aquela exibida pelos reis terrenos, com ostentação, poder ou riqueza. Pelo contrário, ela se manifestou na humildade mais profunda. A sua verdadeira glória foi aquela que se abaixou para lavar os pés dos seus discípulos, que compartilhou refeições com publicanos e pessoas consideradas pecadoras, e que derramou lágrimas no túmulo de um amigo querido. Essa é a essência do amor divino. Um Deus que não busca ser exaltado no orgulho ou na imponência, mas que se manifesta na entrega, na compaixão e na disposição de se fazer servo. Uma glória que revela um Deus amoroso, que está profundamente disposto a tudo por aqueles que Ele ama de verdade. E o mais incrível de tudo é que, ao se fazer carne, Deus também abriu um caminho de volta para nós, ao Pai Celestial, tornando-se ponte viva entre o céu e a terra. A humanidade de Jesus nos permite entender seus sentimentos, suas lutas, suas emoções mais profundas. Sua divindade, por sua vez, garante o valor infinito de seu sacrifício na cruz. Quando olhamos para ele, não estamos vendo apenas um homem extraordinário, um mestre ou um profeta. Estamos testemunhando o próprio Deus, revelando-se em forma humana, a maior manifestação de amor e misericórdia que já existiu. Sua vida, morte e ressurreição são a prova de quem ele realmente é e revelam como podemos também nos aproximar de Deus com confiança e fé. Por fim, a encarnação de Jesus nos confronta com uma decisão que é pessoal e definitiva. Se o Verbo que sempre existiu se fez carne, então sua presença ainda é relevante e impactante nos dias de hoje. Não podemos ignorar essa verdade sem sofrer consequências eternas. Ou reconhecemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, vivendo sob sua autoridade, ou permanecemos na escuridão da nossa própria cegueira espiritual, afastados do amor de Deus. Essa é uma questão de vida eterna. A resposta a essa pergunta define nosso destino final. E a palavra que brilhou na escuridão nos lembra de uma declaração poderosa de João. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa frase revela uma batalha eterna, uma luta entre a luz e as trevas, que não é apenas física, mas espiritual, que toca todos os aspectos de nossa existência. E, surpreendentemente, mesmo quando a escuridão tenta apagar a luz, ela não consegue eliminá-la completamente. A luz de Cristo continua a brilhar, forte e inabalável. Imagine um mundo envelopado em trevas, onde não há brilho, direção ou esperança. Essa é a condição natural do coração humano após a queda, uma condição de trevas, de cegueira, de falta de propósito. Antes de Jesus, a Bíblia descreve a humanidade caminhando na escuridão, sem conhecer a verdade. Mas quando o Verbo se tornou carne, uma mudança extraordinária aconteceu. A própria luz do mundo veio ao planeta. Cristo não era simplesmente uma figura simbólica de esperança ou uma ideia poética. Ele afirmou: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida." João 8:12. Sua vinda transformou tudo. Agora surge uma esperança palpável, um caminho claro que nos leva em direção a Deus. Ele rompe com o ciclo de pecado, de morte e de desesperança que nos prende. No entanto, isso abre uma questão intrigante. Embora Jesus seja a luz para todos, muitos ainda rejeitam seu brilho. João explica que a luz brilhou na escuridão, mas a escuridão não a compreendeu. O termo original em grego, muitas vezes traduzido como superar, também pode indicar entender ou aceitar. Portanto, há uma tragédia nessa história. Muitas vezes preferimos permanecer na sombra porque temos medo do que a luz pode revelar em nossas vidas. Um exemplo claro disso são os fariseus na época de Jesus. Apesar de conhecerem as Escrituras, resistiram à sua mensagem porque ela desafiava suas tradições, expunha suas hipocrisias e ameaçava seu controle. Para eles, a luz de Cristo era uma ameaça, não uma bênção. O mesmo acontece com líderes políticos e religiosos que viam em Jesus uma figura perigosa, capaz de desafiar seus poderes e suas estruturas de domínio. Por isso, conspiraram,
Buscaram prendê-lo e até levaram à cruz aquele que era a verdadeira luz. Contudo, essa tentativa de cortar sua luz não teve êxito. Pelo contrário, ela desferiu um golpe profundo no coração do plano de Deus. A morte de Jesus na cruz, que parecia a derrota definitiva da luz, se tornou o maior triunfo de Deus sobre as trevas. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, demonstrando que nenhuma escuridão, por mais intensa que seja, consegue apagar ou deter sua glória. Como diz Hebreus, não há criatura visível ou invisível diante dele que não esteja totalmente exposta aos seus olhos, e a todos nós, o nosso Criador, a quem prestaremos contas. A ressurreição de Cristo reafirma que a luz dele não somente vence o pecado e a morte, mas também transforma vidas hoje mesmo. Cada pessoa que reconhece sua necessidade de salvação e abre seu coração para Jesus, experimenta esse mesmo milagre de mudança. A escuridão que dominou seu coração, suas emoções e seus pensamentos começa a se dissipar, dando lugar a paz, alegria e um propósito renovado. Essa transformação não acontece por acaso ou de forma automática. Ela exige uma decisão consciente de entregar sua vida a Jesus, de confiar que sua luz pode realmente iluminar cada área do seu ser. Porém, é importante lembrar que a escuridão é uma adversária astuta. Satanás, o príncipe deste mundo, usa várias estratégias para tentar nos fazer duvidar, se sentir derrotados ou cegar para a verdade. Ele busca nos confundir, nos desencorajar, fazer com que percamos de vista a esperança que temos em Cristo. Mas mesmo diante de todas essas tempestades, a promessa de Jesus é clara e poderosa. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é garantidor de que sua luz nunca se apagará, mesmo que enfrentemos dificuldades ou dúvidas. Quando nossas forças parecem acabar, podemos recorrer a essa fonte inesgotável de esperança. Jesus, a verdadeira luz do mundo, não só ilumina nossas vidas, mas também nos transforma em portadores dessa mesma luz para o mundo ao nosso redor. Fomos chamados a refletir o amor, a graça e a verdade que recebemos dele. Nosso papel, como discípulos e seguidores de Cristo, não é impor crenças ou julgar os outros, mas mostrar pelo exemplo como a luz de Jesus pode transformar corações, famílias e comunidades inteiras. Essa luz de Cristo não é limitada ou exclusiva. Ela está disponível para toda espécie, cultura ou circunstância, independentemente do seu passado ou experiência de vida. Quando entregamos nossa vida ao seu amor e aceitamos a sua luz, damos um passo decisivo para abandonar as trevas e começar a experimentar a plenitude de vida que ele promete. Ainda que o mundo continue envolto em trevas, podemos ter a esperança segura de que esse destino final está garantido. A glória eterna de Deus consumirá toda a escuridão. Por isso, toda vez que enfrentamos dificuldades, dúvidas ou momentos de fraqueza na nossa fé, devemos olhar novamente para a luz de Jesus. Ela continua a brilhar, persistente e inabalável, guiando-nos de volta ao nosso Pai Celestial. Nosso compromisso deve ser andar sempre perto dessa luz, permitindo que ela ilumine nossos passos, nossas decisões e nossos relacionamentos. Afinal, essa é a única estrada que leva à verdadeira vida. Essa é a porta larga que Deus nos oferece, por onde podemos caminhar com segurança rumo à salvação. Desde a queda de Adão e Eva, quebrou-se a comunhão perfeita entre Deus e o homem. A separação gerada pelo pecado criou uma lacuna intransponível, uma barreira que nenhuma tentativa humana, por mais sincera ou fervorosa que seja, consegue remover por completo. Religiosidade, filosofias ou boas obras podem tentar criar pontes, mas todas elas conduzem ao mesmo impasse, um beco sem saída, sem resolução definitiva. Quando Jesus declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14:6. Ele não foi arrogante ou exclusivo. Ele revelou uma verdade absoluta, que corta toda e qualquer dúvida sobre o único caminho verdadeiramente eficaz. Nosso afastamento de Deus não é algo superficial ou resolvido por meras promessas ou gestos externos. É uma brecha aberta pelo pecado,
uma distância que só pode ser fechada pela obra de Cristo na cruz. E essa é uma verdade que exige uma resposta pessoal e consciente. Jesus não é uma opção entre várias ou uma alternativa à nossa preferência. Ele é o único que pode nos reconciliar com Deus e nos oferecer uma nova vida. Deus, em sua infinita misericórdia, nos apresenta uma solução definitiva, uma ponte de redenção, que foi construída por Ele mesmo, com o preço do seu próprio sangue. Se refletirmos sobre o que Jesus fez por nós na cruz, entenderemos que sua morte não foi uma tragédia, mas um ato de amor infinito. Sua humanidade e divindade se uniram na maior demonstração de amor que o universo já conheceu. Ele, que tinha toda a autoridade do céu, escolheu se entregar por nós, pagando um preço que nenhum ser humano poderia suportar sozinho. E ao fazer isso, ele abriu uma porta de esperança para toda a humanidade. Uma porta que está aberta e aguardando que cada um de nós a atravesse voluntariamente. Seu sacrifício não foi um ato de derrota, mas uma vitória definitiva sobre o pecado e a morte. E por mais que muitas trevas ainda tentem prevalecer neste mundo, sabemos pela própria ressurreição de Jesus que a luz de Cristo sempre triunfará. Essa luz quebranta qualquer escuridão, ilumina todos os cantos mais sombrios de nossas vidas e oferece esperança, paz e propósito verdadeiro a todos que a buscarem com sinceridade. Agora, o que nos resta é uma decisão de confiar na obra completa e perfeita de Jesus na cruz, de aceitar seu convite, de nos reconciliar com Deus e de viver sob sua autoridade. Essa decisão não é apenas uma questão de teologia ou doutrina, é uma questão existencial, que define quem somos, para onde vamos e qual será o nosso destino eterno. Precisamos responder: quem é Jesus para nós? Seremos quem aceita sua luz ou quem prefere permanecer na escuridão? Essa resposta terá consequências eternas, por isso é a decisão mais importante de nossas vidas. E lembre-se, a porta da salvação está aberta a todos, sem exceção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém que nele confiar será condenado. Ele veio ao mundo, se fez carne por amor, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o pecado e a morte de uma vez por todas. E hoje, ele oferece a todos uma oportunidade de recomeço, de renovação e de esperança definitiva. Então, neste momento, faça sua escolha. Abrace essa verdade com fé, confie nele de coração e permita que a luz de Cristo ilumine toda a sua vida. Porque aquela que nasceu na manjedoura, cresceu, morreu e ressuscitou, Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a única esperança real para um mundo que precisa desesperadamente de redenção. E essa esperança está ao alcance de suas mãos, pronta para transformar tudo: sua história, seu presente, seu futuro e sua eternidade. Quero saber de você. O que essa mensagem despertou no seu coração? Escreva nos comentários sua opinião, suas perguntas, seu sentimento. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Afinal, uma única ação pode ajudar muitos a encontrarem a esperança verdadeira e a força para seguir em frente. Você pode ser a mudança que o mundo precisa, simplesmente espalhando essa luz que Jesus nos deu. Que a paz do Senhor esteja com você e que a luz do Cristo brilhe intensamente em sua vida, guiando seus passos agora e para sempre.